Um debate que é muito comum em todo clube de futebol é sobre ex-jogadores que são considerados traidores, seja por abandonar o clube por dinheiro ou ir para os principais rivais do clube. E no Chelsea não é diferente. Alguns ex-jogadores aqui são considerados traidores. Figuras como Kai Havertz, Mason Mount, Madueke e alguns outros são vistos dessa forma. Hoje eu vou me aprofundar nestes casos e tentar entender se realmente é certo considerar estes jogadores traidores do clube ou talvez tenha uma outra explicação, talvez tenha algum motivo para a saída desses jogadores que não tem a ver com necessariamente uma traição. A gente vai tentar entender esses casos aqui, se faz algum sentido considerar eles traidores. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Considerar um jogador traidor do clube tem que ter realmente um grande motivo por trás. Eu acho que, por exemplo, um caso que eu posso citar quase como uma traição de fato é o caso de Romelu Lukaku, né? Porque ele sai do clube falando mal do clube, com a imagem dele completamente desgastada com o clube e a torcida. Aquilo sim pode ser considerado uma traição, até pelo grande investimento por ele. Eu acho que quando a gente considera um jogador traidor, a gente considera isso. E principalmente, é muito necessário vocês entenderem que um jogador que ele é importante em um momento muito grande do clube nunca pode ser desconsiderado. Jogadores que foram importantes em um momento essencial do clube não podem ser desmerecidos. E isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Porque quem não tava lá naquele momento, talvez não entenda o sentimento daquela época, sabe? Talvez seja meio desconexo com a pessoa quando ela olha pro jogador hoje em dia, né? Mas aqui eu vou falar pra vocês a lista de jogadores hoje em dia que eu vejo as pessoas tratando como traidores. O primeiro deles é Kepa, o ex-goleiro do Chelsea, Kepa Arrizabalaga. E Kepa tem uma história aí meio complicada com o Chelsea, porque em um momento muito importante que a gente tava precisando, ele pediu pra ir pro Real Madrid, né? A gente vai conversar sobre isso aqui também. A gente tem Jorginho, que foi direto pro Arsenal, pro rival, né? E ajudou o Arsenal a ser um time muito consistente, né? Ele realmente ajudou muito o Arsenal. A gente vai conversar também sobre isso. Nós temos Kovacic, que foi pro Manchester City, né? Também um time que abre uma rivalidade com o Chelsea, né? Até outro dia ele tava jogando a final da Champions League, né? Com a gente. Do nosso lado, jogando a Champions contra o City. Daqui a pouco ele tá lá, né? Junto de Guardiola. Foi algo esquisito também. Então ele também é visto como traidor. Outro jogador visto como um grande traidor, e realmente esse aqui é muito repetido, né? As pessoas xingando ele, é Mason Mount, cara. Mason Mount é visto como um grandioso traidor do clube. As pessoas veem a transferência dele como Manchester United como um grande desrespeito ao clube. Também é outro assunto que a gente vai entrar aqui dentro desse vídeo, cara. Outro jogador considerado traidor, e esse aqui provavelmente é um dos mais criticados de todos, é Kai Havertz. Uma contratação bem estranha do Arsenal, porque na época falavam de contratar ele como um meio-campista, né? Um volante. Ele foi utilizado dessa forma e na época eu falei coisas ali, fiz minhas críticas. Mais pra frente eu vou explicar elas pra vocês. Eu vou explicar o que eu falei na época e o que aconteceu. De fato aqui eu vou trazer esse ponto aqui de volta pra mesa. E por último a gente tem Noni Madueke, cara. O mais novo traidor do clube, né? Ele saiu do clube direto pro rival, pro Arsenal. É também visto como traidor atualmente. Tá cada vez mais surgindo esse ódio em cima dele por ele ter traído o clube, né? Então a gente tem estes casos aqui pra gente poder conversar. Vamos tentar entender cada um deles. E bom, cara, assim, quando você escuta uma história, ela é dada a você só de um lado dessa história, então você escuta a versão só de uma pessoa, ou a visão só de uma pessoa, talvez você tenha uma visão mais negativa de alguma pessoa. Talvez você escute as palavras de outra pessoa relacionadas a uma pessoa que você não conhece também, e você acredite no que aquela pessoa tá falando. E eu diria que é por isso que é muito importante vocês checarem essas informações que vocês escutam de outras pessoas, cara. Porque literalmente pode ser distorção da realidade e mentira. A pessoa pegar um pequeno detalhe que aconteceu e distorcer até virar uma coisa maior. Pegar um pequeno detalhe que a pessoa falou e tudo mais, e aí você tem que confirmar oficialmente com a pessoa. Porque inventar uma mentira, uma narrativa na internet é muito fácil, né? Covardia, ela existe pra isso, né? Então, quando você pega essas histórias, você colocar elas sem contexto, parece que a coisa tá feia, né? Parece que, pô, esses jogadores são figuras terríveis, né? Passaram pelo clube e depois traíram o clube. E aqui começa a grande virada, né? Vamos falar primeiro dos que não renovaram, né? O primeiro deles é Kovacic, cara. Kovacic ser considerado um traidor é meio bizarro, ok? Não faz sentido. Ele foi um excelente jogador, ele foi muito importante pro Chelsea ser consistente durante um tempo, né? Ele foi um jogador realmente essencial ali pra Champions League e tudo mais. Então ele é um jogador muito, muito importante, um momento grande do Chelsea. Ele ainda joga muito bem, ok? Ele ainda é um grande jogador, só pra deixar isso bem claro. E ele tá muito bem ainda. Era um jogador que muita gente falava pra não renovar por causa da questão das lesões, né? Ele saiu do clube e depois disso ele não sofreu
sofreu mais com isso. Eu não sentia que ele era um jogador problemático nisso, né? Não tinha essa sensação. Eu acho que todo mundo tinha essa sensação mais com o Kanté do que com ele. E a sensação era que era pra renovar, porque ele era um jogador bom do elenco. E de fato, quando ele saiu, a gente perdeu um tipo de perfil de jogador que a gente não tem hoje. E ele não está tão abaixo do nosso meio de campo, pra ser bastante sincero. Inclusive, é impressionante que ele seja o reserva de Rodri, cara. Porque Rodri é um jogador de altíssimo nível. Então sim, o Chelsea deixou sair um jogador de alto nível. E eles não renovam com o Kovacic por uma questão de não achar, né, um acordo bom pra ambas as partes. O Chelsea estava renovando seu elenco, trazendo 1 zilhão de jovens e não tinha espaço para os jogadores mais velhos. Então esse jogador mais velho que queria renovar com o clube, que queria continuar, não conseguiu, porque em vez dele ganhar um contrato um pouquinho melhor ou até mesmo manter um contrato do mesmo nível, a direção ia querer que eles mudassem os seus contratos para o novo rumo que o time estava tomando. E ninguém que tá bem na sua carreira vai querer fazer este movimento, não faz sentido. Então era mais fácil ele ir para um time de alto nível que ainda via ele como um grande jogador e poderia contratar ele com um contrato muito bom. Foi isso que Kovacic fez, cara. Ele pensou na carreira dele, apesar dele gostar muito do clube. Eu tenho a sensação que ele ainda gosta muito do clube, pra ser bastante sincero. É um jogador que particularmente não fazia muito sentido a gente se desfazer dele, porque eu volto a falar, ele tava jogando bem na época que ele acabou saindo, né? Ele ainda tava jogando muito bem. Era um dos melhores do nosso elenco, disparadamente. E outro que era muito importante naquela época era Jorginho, que viveu a mesma coisa. Era um jogador que queria renovar o contrato, continuar no clube até os últimos dias, e não conseguiu. E o rival do Chelsea, o Arsenal, ofereceu pra ele o mesmo salário que ele ganhava aqui pra jogar lá, porque o Arsenal precisava de um volante experiente e Jorginho trouxe muitas coisas positivas pro Arsenal, cara. A rodagem de elenco do Arsenal melhorou bastante com o Jorginho, ele ajudou o Arsenal a ganhar pontos, ele ajudou o Arsenal a ter consistência. Ele não precisaria ser o titular do Chelsea, mas pelo salário dele dava pra manter ele por mais um tempo ali, manter ele ali como um reserva de um Enzo Fernandes, por exemplo, né, que quando chegou aqui tava jogando de primeiro volante e tudo mais, poderia manter os dois ali, mas o Chelsea preferiu se livrar e Jorginho jogou muito bem, né, no rival. Ele conseguiu ter boas temporadas ali no Arsenal, e é outra renovação que o jogador queria que acontecesse, mas não ofereceram a ele, até por causa dessa mudança de projeto. Então considerar Jorginho e Kovacic traidores é uma insanidade, é loucura, ok? É completamente distorção da realidade, é literalmente um fato distorcido. Se você vê qualquer pessoa em rede social chamando esses jogadores de traidores e tentando criar essa narrativa, pare de seguir essa pessoa, bloqueie, silencie essa pessoa, porque ela tá mentindo pra você na sua cara. É literalmente mentira. Quem tava na época sabe muito bem que eles não são traidores. Eles só não conseguiram chegar a um acordo por causa da mudança de rumo, ou seja, mais culpa da direção do clube do que necessariamente dos jogadores. Deixando isso aqui bem claro. E eu volto a falar, é muito fácil você criar uma narrativa quando você só apresenta uma parte, né? Um detalhe ali e você distorce pra esse lado e fala, nossa, esse jogador é um traidor. Às vezes não é, cara. Aí a gente tem o caso de Mason Mount, cara. É um caso bem interessante, né? Será que ele é um traidor ganancioso miserável que foi atrás do dinheiro e, bom, não é bem assim, cara. Assim, se eu apresentar o lado só do momento que ele tava vivendo, só da parte da torcida, talvez você ache que ele é um traidor, mas não é bem assim, não. Vamos lá, cara. Mount, ele foi um jogador muito importante pro Chelsea, muito. Teve temporadas que ele foi o melhor jogador da temporada, cara. Assim, não tenho dúvidas de que ele era o melhor jogador daquela temporada. Não tenho do que falar, cara. Mount, ele tava voando durante uma temporada. Ele tava com desempenho próximo do que seria Jude Bellingham no Real Madrid, por exemplo, quando ele foi pra lá. Era isso o Mason Mount, cara. Então ele era uma máquina aqui pelo nosso clube. Ele tinha os principais números, ele era um dos principais jogadores da Premier League, um dos jogadores promissores, ou seja, ele ainda era jovem e as pessoas pensavam, ele vai evoluir ainda mais, cara. Ele tá indo muito bem atualmente, então ele vai evoluir muito mais. Ele talvez foi o nosso Palmer durante uma temporada. Então eu quero que vocês entendam que é este Mason Mount que a gente tá falando. Um jogador que ele era o principal do elenco, que veio da base, que foi emprestado e depois voltou pra brilhar aqui no nosso time e foi essencial para a nossa campanha de Champions League, cara. A gente ganhou muito por causa desse cara, ele foi essencial pra acontecer. Ele era uma das figuras mais criativas ali, um dos melhores na transição do jogo e ainda era importante, trazendo gols ali, gols importantes que a gente teve que fazer pra poder ganhar. Então o desempenho de Mount naquela época, sob o comando de Thomas Tuchel, foi absolutamente brilhante. Um jogador muito, muito importante. E como todo jogador jovem importante que foi formado na base, ele quer um aumento, ele quer um salário melhor, ele quer uma evolução nessa parte. E bom, o Chelsea não
não quis. É esse que é o ponto. Mount queria ganhar muito bem. Cara, quando você olha pra esse histórico do que ele já tinha feito e tudo mais, a ligação dele com o clube, dele tá se tornando a estrela do clube, faz sentido você renovar com um contrato maior. Faz todo sentido, é assim que funciona. Foi assim, por exemplo, que Marcus Rashford conseguiu o grande salário dele dentro do time do Manchester United. Ele fez uma temporada muito grandiosa e aí o Manchester foi lá e renovou com ele com um puta salário muito grande. Pode ser que dê errado, mas a atitude não é errada, ainda mais quando você olha pro histórico do jogador. Agora, o que aconteceu foi que a direção do clube mudou. E a direção mudando, ela tinha outro caminho. A direção olhava pra Mount como, esse cara é um jovem talento e tudo mais, mas eu tenho outros jovens talentos que eu já tô de olho e que podem fazer mais que ele. Não só isso, ele é um formando da base. Quando ele for vendido, a gente vai ganhar um valor muito bom, porque ele é um jogador formando, né? A gente vai ganhar vantagem com isso. Então a venda dele talvez seja até mais interessante que a continuidade. Então o Chelsea não consegue chegar em um acordo com um salário que não era baixo, ok? Pediu um salário grande, mas lembre-se que esse era um cara que durante uma temporada, pelo menos, ele foi o principal jogador do elenco e nas outras ele foi um jogador muito importante. Então eu quero que vocês entendam esse contexto que é muito importante. Faz sentido ele pedir um grande salário, cara, porque ele algumas temporadas já apresentava um desempenho muito bom. E eu volto a falar, se você distorcer a realidade, você consegue pegar isso aqui e colocar esse cara como o vilão da história. Só que não é vilão da história, cara. Ninguém tá errado nessa história. A direção via as coisas de uma maneira diferente e não quis renovar com ele. Eu achei uma grande perca, né? Hoje em dia, olhando pro desempenho dele no Manchester, não parece ser uma grande perca. Mas também, na última temporada, ali no fim da temporada, ele mostrou sinais do velho Mason Mount. E até agora eu não vi nenhum grande problema de lesão dele ainda, né? Tipo assim, dizendo assim, tipo, ele perdeu o rendimento por causa da lesão. Eu não sinto que isso aconteceu. Eu sinto mais que ele tava desanimado com o futebol, cara, nos últimos tempos. E talvez ele recupere o ânimo, e talvez ele recupere a vontade, talvez por causa das grandes lesões que ele veio vivendo ali em uma sequência muito grande. Ele não conseguia treinar direito, ele ficou desanimado. Mas agora ele tá voltando, cara. E talvez ele volte a ser o velho Mason Mount. E o velho Mason Mount era um dos melhores jogadores da Premier League. Então existe uma chance grandiosa dele dentro do Manchester United de recuperar o futebol dele e voltar a ser aquele grande jogador. E na próxima temporada isso pode ser algo real. Talvez a gente veja Mason Mount titular. Existe uma chance disso acontecer ainda. Tenham isso em mente. Então eu acho que a venda foi boa. O Chelsea recuperou um grande valor. Não colocou um grande salário que depois teria dificuldade para tirar do elenco. Então, num conjunto geral, parece que foi uma boa venda. Ele não é um vilão. Ele não é um traidor de jeito nenhum, cara. Foi apenas um problema de negociação de ambas as partes. Não acho ele ganancioso. Ele apenas foi atrás de um salário que ele merecia e rivais queriam pagar pra ele tá lá. Então faz algum sentido sim ele ter feito esse movimento, apesar de eu não achar que ele ficou super feliz. Até porque vendo ele jogando no Manchester não parecia tão animado assim, cara, como ele foi antes no Chelsea, né? Então cuidado com a narrativa, cara. A rede social é algo complicado. Agora a gente vai pra pior parte de todas. E agora eu vou ser um pouco mais deselegante com alguns torcedores. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like, porque talvez depois vocês não queiram deixar, né? Então, deixa o like aí no vídeo, cara. E antes de sair, não tira não. Pode continuar com o like aí, muito importante. Inclusive, eu também uso a opção de hype aí, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. E se você usar essa opção, você vai ajudar bastante o canal, o vídeo vai chegar a mais pessoas. Você me ajuda bastante com isso. Você fazer mais nada, só o hypezinho já ajuda pra caramba. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, você também pode me seguir no Twitter. Tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente de uma maneira mais descontraída, comento notícias de mercado e tudo mais. É tudo por lá. O contato maior que você vai ter comigo direto é por lá. Vamos lá, cara. Tem coisas que eu leio e que eu acho absurdas. E tem coisas que eu leio e que dá vontade de moer alguém na porrada. Porque você tem que ser muito cara de pau e você tem que ser muito descarado pra xingar certos jogadores, cara. Porque assim, não faz sentido. Não tem lógica em alguns desses momentos. E aqui a gente entra na parte do vídeo que realmente me sobe um ódio na cabeça, cara. Porque eu sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Todo mundo que acompanha esse clube mais de perto sabe exatamente da verdade. E você fingir que é mentira me dá uma raiva muito grande, cara. Assim, nós temos aqui os odiados até o fim, até o último minuto, até antes de ser vendido, cara. Estes jogadores, quando estavam aqui, cara, tinha uma galera que tratava eles como o maior absoluto pedaço de merda enquanto ele tava aqui. Eles eram xingados de semana a semana, mesmo quando jogavam bem. Estes jogadores que eu vou citar aqui. O primeiro deles é Kepa Arrizabalaga. E faz algum sentido você ter raiva de Kepa? Se você é um torcedor do clube, faz. Até faz. Porque, mano, teve momentos horrorosos desse goleiro aqui.
ali. Ele jogou muito mal durante um tempo, ele falhou muito e tudo mais, mas você tem que lembrar que é um ser humano. Você pode ter uma raiva ali no momento da falha e tudo mais, mas depois você tem que esquecer, porque acabou, já passou, é uma fase. É um momento, você não pode viver com isso pra sempre. Então, o caso de Kepa é muito isso. A galera lembra ele mais do passado do que no presente. A galera pega o desempenho dele do passado pra comparar com o presente. Só que o problema é que é completamente desconexo uma coisa com a outra. Porque o Kepa do passado era um goleiro X, o Kepa do presente é um goleiro Y. Então, a gente tem uma desconexão muito grande, né, entre as duas coisas. Porque o goleiro atual Kepa é um bom goleiro. O goleiro do passado era muito falho. Então, não são a mesma coisa. Só que tem torcedor que trata ainda como se isso aqui fosse a época que ele chegou, né? Os primeiros anos dele aqui. E não é. Então, teve uma época que Kepa conseguiu assumir ali a titularidade do clube. Não foi à toa. Ele tava jogando direito mesmo, cara. Assim, como todo goleiro, ele falha. Como todo jogador, ele falha. A galera pegava essas falhas e exagerava muito. Não eram nem falhas tão grandes assim, cara. Eram falhas pequenas, né? Tem um problema ali que a galera sempre falava, né? Do braço curto, né? Que era só jogar a bola no ângulo que ele não pegava. E realmente, de fato, ali, era um problema ali que ele tinha. E que outros goleiros grandes também têm. Tem muito goleiro que não consegue fazer isso. Só que ele tinha outras valências e outras qualidades que as pessoas desmereciam, cara. Como a qualidade dele com os pés, como a inteligência dele, a liderança e outras coisas que ele tinha ali dentro do elenco, né? Muitos jogadores, inclusive, buscavam Kepa ali, né? Pra conversar e tudo mais, pra falar sobre o jogo. Você via várias vezes ele dando instrução pra jogadores ali na beira do campo, quando ele não tava em campo. Era interessante, cara. É um fato ali que, se você não prestar atenção, você não vai perceber. Mas Kepa, ele era importante pro elenco. Ele era meio com a liderança do elenco. É um goleiro, cara, que foi melhorando com o tempo. Como a gente fala, né? Os goleiros, eles normalmente evoluem um pouco mais tarde. E foi o caso dele, cara. Ele, quando ele era jovem, não deu certo, mas depois lá na frente ele deu. E hoje eu diria que ele é um bom goleiro. Não à toa eu falei que ele poderia abrir disputa com o goleiro atual do Arsenal, cara. Eu não tô brincando quando eu falo isso. Ele ainda é um goleiro interessante. E claro, teve aquele caso, né, de Kepa abandonar o Chelsea pra jogar no Real Madrid, né? Ele chegou e pediu pra ir pro Real Madrid. E eu entendo. Você passa anos em um clube sendo xingado dia após dia. Não importa o que você faça, você vai querer sair, cara. Não faz sentido você continuar num clube onde as pessoas te tratam igual um pedaço de lixo. Então, o caso de Kepa é um dos mais feios que tem, velho. Porque, tudo bem, ele falhou, ele foi muito caro, ele não conseguiu entregar. E aí, vai fazer o quê? Ele não conseguiu ser o goleiro que o Chelsea imaginava. Vai fazer o quê? Ele não desistiu, ele continuou lutando todos os dias pela posição dele. Ele tentou até o fim. E isso me dá muito orgulho de ver, cara. Ele tentou. Kepa, ele tentou muito, cara, ser a melhor versão que ele podia ser. Ele só não conseguiu. Ele só não foi bom o suficiente, cara. Acontece. O Chelsea errou no alvo. E a gente olha pro erro do passado e tenta consertar no futuro. Agora, vim me dizer que ele é um traidor? É o pior traidor de todos. Porque ele continua aqui mesmo sendo xingado todos os dias, cara. Porque ele quis, até o fim, ser a melhor versão dele, cara. Até que uma hora ele cansou e foi embora. Porque naquela temporada ali, onde ele jogou e ele foi titular e tudo mais, ele jogou bem e a galera começou a tratar ele muito mal, né? Ele sempre era xingado. Eu entendo ele querer ir embora, cara. Pô, ele jogou bem a temporada, em vez dele ser elogiado, ele foi xingado, mano. Teve jogos muito importantes, assim. Ele fez umas defesas absurdas. Tem um jogo contra o Southampton mesmo, que ele tira 3 bolas em sequência, assim. É um negócio lindo, cara. Ele fez umas atuações, assim, brilhantes. E aí a gente tem, agora, Madueke, cara. Um jogador que eu tive o prazer de cobrir no canal. Eu peguei o dia de chegada dele e até hoje. E na minha cobertura, e se você pegar qualquer vídeo meu, eu falei uma coisa e ela continua sendo falada, e falada, e falada, e falada, né? As pessoas odeiam o Madueke. Os torcedores do Chelsea odeiam o Madueke. Tratam ele muito mal. Ele vai acabar indo embora. Eu falei isso várias vezes. Aconteceu. Ele foi pro rival do clube. Foi pra um valor muito bom, né? Ajudou a gente nessa parte. Ele não é um traidor. Na verdade, traidor é quem tratava ele do jeito que tratava. Porque ele literalmente não fez nada. Esse moleque é provavelmente o maior injustiçado de todos os tempos, cara, que já pisou no Chelsea. Cara, ele literalmente não fez nada. 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 Ele simplesmente entrou. Ele era um jogador muito problemático ali, porque ele tava se desenvolvendo, era muito jovem, errava em muita coisa. E ele contratou uma galera pra ajudar ele nos treinamentos, por conta própria. Melhorou a finalização, melhorou todos os aspectos e foi melhorando ao longo do tempo, extremamente dedicado. Nunca fez corpo mole, corria pelo time. Tem uma partida do Arsenal que a gente tá tomando uma goleada, ele é o único que faz o gol, o único que corre atrás da bola. Todo mundo desanimado e ele jogando. E ele sempre teve essa vibe, cara. E ele tentava ser o protagonista do time e a galera odiava isso, né? Tipo, por que esse cara tá tentando ser o protagonista do time? Porque ele quer ser o melhor que ele pode ser. Por isso, cara. Porque ele quer jogar, porque ele quer ser a melhor versão dele. E isso me dá muito orgulho, porque é um jogador extremamente dedicado. O físico dele melhorou, a vontade dele nunca esteve em baixa, ele nunca foi um jogador desanimado em campo. E o tempo inteiro ele era xingado, cara. Semana após semana eu via posts e posts e posts de pessoas xingando ele, cara. De pessoas desmerecendo ele, falando que ele é ruim, fazendo compilações de erros dele que ele cometeu no jogo. E num jogo, às vezes, que ele jogou bem, que ele errou uma coisa aqui e ali, mas ele acertou a maioria. Foi muito importante. Sempre trazia consistência ali nos duelos, sempre era um cara perigoso. Então, cara, eu olho pra Madueke e eu penso, cara, você não tem vergonha na cara de chamar esse cara de traidor, velho. Assim, de traidor não tem nada, ele foi muito dedicado. Eu tenho orgulho desse moleque, cara, ele realmente tentou. Agora,
você tentar todos os dias e o tempo inteiro ser xingado, é complicado. Quando pessoas que tratam Mudryk como se ele tivesse que ter 1001 chances só porque ele custou caro, e Madueke custou muito mais barato, tinha um salário menor e tudo, era um moleque completamente desacreditado, não ganhou as melhores oportunidades, né, ganhou poucas oportunidades, teve que lutar pelas oportunidades, porque mesmo quando ele começou a jogar bem, o treinador não deixava ele jogar ainda, ficava rodando ele no elenco, mesmo parecendo que ele deveria ser o titular, tudo indicando que ele deveria ser o titular. E esse moleque conseguiu entregar mais que muito jogador que teve aqui antes, cara. Assim, um Pulisic entregou um período muito bom durante um tempo, mas não teve consistência. Esse moleque não, desde o dia que ele entrou, ele traz uma coisa ali pro elenco. E, cara, é muito triste a situação de Madueke, porque ele literalmente não fez nada, cara. Ele não fez nada pro clube. Só tem um momento que as pessoas pegam ali pra falar mal dele, que é quando ele tomou a bola da mão de Palmer pra poder bater o pênalti, né? Aquele momento ali. Eu entendo o lado dele. Volto a falar, se você tem um contexto de quem era ele, Palmer, ali no Sub-21 e tudo mais, você entende porque que ele pegou aquela bola e principalmente ele sabe bater pênalti. Essa é a pior parte de todas, cara. Ele sabe bater pênalti, rapaziada. Pra quem não conhece o jogador, ele sabe bater pênalti muito bem. Então, a chance dele errar aquele pênalti era muito baixa. Muito baixa. Se é uma coisa que ele sabe bater é pênalti. Ele bate, inclusive, muito parecido com o Neymar, né? Ele bate pênalti muito parecido com o Neymar. Então, cara, a gente tem um jogador ali, cara, é assustador quão maltratado ele foi pela torcida do Chelsea, cara. E eu não conheço nenhuma outra torcida que ia tratar um jogador daquele jeito. Nenhuma outra. Eu não conheço. Sei lá, talvez a do Manchester. Eu não sei. Mas, mesmo a do Manchester, cara. A do Manchester é justa, né? Quando o jogador tá se dedicando, a galera fala bem do jogador. É o caso, por exemplo, de Garnacho, né? A galera não questiona muito essa parte. A galera gosta dele muito por causa da dedicação dele em campo. Ele realmente tem jogos que ele faz muito pelo clube. Então, cara, é feio o caso de Madueke. Agora a gente vai pro caso final, cara. É um dos piores casos de todos. O caso de Kai Havertz, cara. Aqui a gente tem um caso que me irrita bastante, ok? Porque, de novo, ele é um jogador muito odiado por uma parte grande da torcida. E Kai Havertz era meio 880. Tinha um torcedor que eu adorava ele e tinha um torcedor que eu odiava. Eu tava na galera que adorava ele. Eu achava ele um jogador muito bom. Ele custou caro, fato, e ele entregou. Essa é a pior parte, né? Essa é a parte que mais me irrita. Porque ele entregou. O Kai Havertz não teve várias temporadas ruins no Chelsea. Ele teve uma temporada ruim. E foi num período que tava todo mundo ruim. Então não sei se eu posso dizer pra vocês que o problema era individual. Porque não parecia ser individual. Parecia ser a direção fez cagada, escolheu o treinador errado, escolheu um monte de jogador aleatório pra um treinador que não ia usar as características desses jogadores. Contratações horrorosas e deu merda. Deu ruim na mão do treinador. Todo mundo saiu mal naquela época. Então não tem como eu pegar aquele contexto e dizer que aquilo é Havertz. Até porque ele provou o contrário no Arsenal, né? Então ele vai pro Arsenal, a galera falava na época, nossa, nós conseguimos roubar o Arsenal. Aqueles otários pagaram em Havertz esse valor. Eles são muito burros. Hoje, você olha pra o que é ele na Premier League e não tem do que falar, cara. O Arsenal pagou um valor justo pelo jogador. Eu não vou dizer que foi barato, porque não foi, mas foi justo. Ele entregou muito. A ideia dele jogar no meio de campo, eu falei na época, é uma ideia de merda. É uma ideia estúpida. Não faz nenhum sentido. Ele não é meia. Ele é um centroavante. Todo treinador que pisou no Chelsea viu ele como centroavante, porque ele tinha as características de um centroavante. Ele é um centroavante. Quando ele era um meio atacante, ele não era um meio atacante driblador tipo Florian Wirtz. Muita gente pega esses recortes e são alguns recortes. Não são consistentes. Quando você pega a época dele jogando no Bayer Leverkusen, não era daquele jeito. Ele era um jogador muito direto ao ponto, né? E ele era um jogador que penetrava espaço vazio, né? Ele era aquele meio atacante que virava segundo atacante na fase mais ofensiva e aparecia lá pra fechar como um 9. Sempre foi assim. Nunca mudou. E às vezes ele pisava no meio de campo pra construir, como ele pisa como camisa 9. Porque ele é um 9 que pode jogar como um falso 9. E ele faz isso muito bem. Havertz tem uma capacidade incrível de fazer essa função. Então ele sabe dropar pro meio de campo pra armar o jogo. E no Chelsea ele fez muito isso. Muito isso. Um 9 extremamente criativo. E esse que é um ponto muito interessante sobre Havertz. Porque ele é um jogador, cara, que ele entregava muito em quase tudo tirando a finalização. Então Havertz sempre teve números brilhantes, assim, criativos, números brilhantes defensivos, fazia pressão muito bem. Então, criativamente falando, defensivamente falando, ele provavelmente é um dos melhores 9 do mercado. Tipo assim, ele tá acima de todo mundo. E ele produz muito. Tudo que não diz a finalização, ele é praticamente perfeito, cara. Ele é muito bom mesmo. E assim, Havertz é um jogador brilhante. O que ferra ele é a finalização. Porque pra um 9 é pouco. Então ele acaba finalizando pior do que o que ele deveria. Mas isso não faz dele um mau jogador. Ele é um bom jogador. Até porque ele finaliza melhor que Gabriel Jesus. Não à toa ele se tornou titular do Arsenal. Ele é melhor que Gabriel Jesus. Eu tinha na minha cabeça que ele era melhor que Gabriel Jesus mesmo. E aconteceu, né? Na época, inclusive, falei algo nessa casa aí, né? Eu falei, né? Que eu acho que Havertz pode tomar a titularidade do Arsenal. E ele tomou. E não é por causa da lesão, não. Porque ele voltou de lesão e ainda assim o treinador dava prioridade a Havertz. É porque você tem Havertz e você tem um jogador extremamente produtivo pro time, como ele foi no Chelsea durante muitas temporadas, cara. Foi muito importante pra nossa campanha de Champions e nunca deve ser considerado o traidor. A direção mudou de lado, até queriam renovar com ele, mas queriam renovar com um salário menor
e outras coisas, e tinha um monte de clube interessado, cara. Tinha clubes grandes interessados. Quem fez a melhor proposta foi o Arsenal, e pra mim o Arsenal investiu muito bem, porque é um jogador que pode jogar multiposição, então ele pode quebrar galho nas pontas e joga direito. Ele pode jogar no meio de campo, pode jogar como meio atacante mais ofensivo, pode abrir possibilidades táticas para outras formações e é um excelente camisa 9. Não acho que tenha nível para titularidade de um time que quer ser campeão da Premier League, mas é um excelente número 2 ou um excelente cara para você trazer do banco de reserva. Então o Havertz hoje, ele é um jogador muito interessante, cara. É como ter um reserva de luxo no banco de reserva hoje. Até porque o atual titular do Arsenal não é mais ele, por causa da última contratação de Gyökeres, né? Provavelmente Gyökeres deve liderar a próxima temporada. Então eu quero que vocês tenham em mente que o Arsenal fez uma boa contratação. Não pro meio de campo, para centroavância, né? Porque é um excelente camisa 9 que tá ali. Mas, cara, era um bom jogador. E muito melhor que o 9 que a gente contratou depois. Nicholas Jackson. Muito melhor, mas muito melhor. Mas muito melhor. Meu Deus do céu, cara. Como eu sinto saudade da transição de Havertz, cara, em campo. Da inteligência, dele saber ganhar o espaço, dele saber transicionar o jogo direitinho. Eu sinto muita falta disso, cara. Eu sinto falta de Kai Havertz, eu gostava muito dele, cara. Teve uma época da minha vida que eu achei que, pô, tá surgindo aí um novo CR7, quando ele chegou no clube, cara. Eu gostava muito dele mesmo. Assim, um jogador brilhante, que eu tenho profunda admiração e que, diferente de boa parte da torcida, eu nunca odiei ele. Mas sim, ele foi muito odiado, cara. Assim, tem uma galera que dedicava a sua semana a xingar ele, a falar mal dele, a fazer compilados negativos e a tentar rebaixar o jogador o máximo possível. E eu vi tudo isso de perto, então não vem me falar que é mentira, porque eu vi torcedor fazendo isso. É muito feio, cara, ok? É muito feio. E o que eu falo pra vocês aqui, cara, é não acredite em tudo que vocês veem por aí, cara. Às vezes as pessoas vão mentir, vão distorcer a realidade, vão fingir que uma coisa é o que ela não é. E de fato, quando você for na prática acompanhar a coisa e ver de perto, você vai perceber que tudo é bem diferente, cara. Não tem nenhum traidor aqui. Não tem nenhum traidor. Ninguém traiu o clube, cara. Todos esses jogadores gostavam do clube e eles queriam estar aqui e eles não foram aceitos ou foram tão distratados ao ponto de desistir e continuar. Então, eles preferiram não continuar. E alguns é bem justo, cara, como o caso de Madueke. É triste de ver quando você vê o que fizeram com ele, mano. Tipo assim, é feio. Quase como se o jogador vivesse sofrendo bullying da torcida. Ele tá aqui só pra ser xingado toda semana. Não faz sentido continuar, cara. E assim, é algo que só se estende com narrativa, né? Com pessoas fomentando narrativa em rede social. O tempo inteiro é isso, cara. Pessoas fomentando narrativa em rede social. É feio, é ridículo. São pessoas que só pensam em like ali, que deixam ela felizinha ali. Então, eu vou xingar fulano de tal que eu vou ganhar um likezinho aqui. É um bagulho muito feio, mas a verdade, ela existe, ok? A verdade, ela existe. E, cara, volto a falar, não seja uma criança, não acreditem em uma fonte. Se a pessoa falou algo de outra, vá ver o canal da outra pessoa, vá ver o que outra pessoa tá fazendo, vá ver o que o jogador tava fazendo na época, pesquise, que você vai saber que se essa pessoa lá do Twitter que tá falando merda desse jogador, tá falando algo que faz algum sentido. Porque às vezes não tá, não. Às vezes é literalmente mentira. Eu já vi muita mentira no Twitter, cara. Muita mentira, muita distorção de realidade, cara. Tem alguns casos assim que são feios de ver. Então, não acreditem em tudo, cara. Essa é a mensagem final do vídeo. Deem uma chance e vão pesquisar sobre esse tipo de coisa. Pra quem chegou até aqui, eu agradeço você que me escutou até o final desse vídeo, viu o vídeo inteiro. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a você que ajudou o vídeo também de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo. Você que ajuda esse canal a continuar. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau.